Facão? The Walking Dead na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi assim que eu me senti. Eu me senti no meio de figurantes da série The Walking Dead. Fui no centro de Belo Horizonte no sábado e fiquei abismado. A situação está caótica. Só morador de rua no centro. O que está acontecendo? É barraca para todo lado, caixa de papelão, colchão, garrafa de corote, morador de rua com pedra de crack na mão, morador de rua bebendo. Pegamos até essa lei aí, tá? É importante dizer, essa lei de terrorismo. Nós, ano que vem, precisaremos ter como... Cuidado com o que você fala. Não, em Brasília, ano que vem, pessoas precisarão ter um grande dever aí de alteração dessa lei. É porque, na verdade, tá? O que acontece? Esse processo, essa superestrutura da interpretação em cima das leis, ela também acaba sendo muito errônea por parte de Ministério Público, Poder Judiciário, tá? Efetivamente, o Comando Vermelho, o PCC e outras facções criminosas, eles fazem, de fato, um domínio ideológico dos espaços, tá? É por isso que se falou tanto aqui sobre o Oruan, sobre as músicas, sobre que vão desde o Cruzeiro do Neymar até os stories da Deolane, entendeu? Existe efetivamente uma justificativa ideológica, né? A tentativa de criação de uma superestrutura para justificar como... aqueles criadores de grandes feitos, né, esses grandes guerreiros ali dos morros, esses traficantes, e de fato criar uma ideologia ao redor daquela estrutura para que você justifique também o Estado paralelo efetivamente, tá? Então assim, em termos estritos, existe de fato um domínio ideológico quando a gente fala dessas facções, tá? A lei, ela é muito estrita, e aqui nos Estados no Brasil, ela é interpretada quase como única e exclusivamente um terrorismo, ele precisaria ter motivações religiosas, né, para poder ser efetivamente considerado uma facção terrorista. Ou xenofóbicas também. Mas, assim, a parte ideológica, ela está presente, tá? Essa parte ideológica, ela serve como justificativa. Muleta. É como a formação dos primeiros estados, né? Então, assim, você precisa ter, para poder justificar aquele bandido estacionário, né? Aquele ente parasítico que vai se estabelecer em um local em que caçadores-coletores agora se tornam agricultores, né? E produtores efetivamente. Para você ter essa instalação de um primeiro estado, né? Com esse monopólio da força, você precisa também ter essa criação de entidades culturais, religiosas, que justifiquem aquele domínio, né? Óbvio, aqui falando num sentido estritamente materialista, né? Na prática, essas duas coisas, elas se conversam, tá? Mas isso está acontecendo de fato nesses territórios, né? Então existe a criação de proto-estados, assim como aconteceu no Neolítico a criação de proto-estados, assim como aconteceu na Era do Bronze a criação de proto-estados, assim como acontece a partir das grandes navegações, expansão de estados pelo mundo em locais em que ainda existia a caça e a coleta, tá? Existe esse processo em que, de um lado, você tem o hard power, né? Ou seja, você tem ali as armas, a cobrança de impostos, a criação de tribunais, mas você também tem um soft power, que é uma estrutura ideológica que vai justificar isso, né? Desde o momento em que aquele cantor de funk vai falar que ele veio da favela e que ele venceu na favela através do crime, ou então vai justificar a atitude de algum traficante, tá? Então, se a gente fosse levar ao pé da letra, deveria abrir margem para a interpretação das facções no Brasil já serem consideradas terroristas hoje, tá? Apesar dessa interpretação, ela está muito estrita hoje, principalmente para a questão religiosa, tá? Eu acho que a gente vai até falar sobre isso ainda. Vamos falar sobre narcocultura. Vamos voltar nesse tema um dia. Muito bom. Sim. Vamos, gente, 3 valetes, tá? Só falando aqui, já temos 3 valetes. Exatamente. E é o seguinte, vamos reagir aqui a um vídeo do David. O David, ele é um representante nosso lá de Minas, é um cara bem bacana, é do MBL, tá fazendo um trabalho bem legal. A gente vai sempre trazer aqui o vídeo de alguém pra gente reagir. Quem sabe essa galera também não vem aparecer ao vivo com a gente. Manda aí pra nós. Vou jogar na tela. Tá sem áudio? Pra gente... porque eu tô sem fone, né? De um roubo efetuado com um facão. Um ladrão usando um facão para roubar uma cidadã com seu filho. E aí eu até me pergunto, será que era um morador de rua ali em Santa Luzia com um facão, assim como em BH nós vimos que tinha um com um facão? The Walking Dead na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi assim que eu me senti. Eu me senti no meio de figurantes da série The Walking Dead. Fui no centro de Belo Horizonte no sábado e fiquei abismado. A situação está caótica. Só morador de rua no centro. O que está acontecendo? É barraca para todo lado, caixa de papelão, colchão,
garrafa de corote, morador de rua com pedra de crack na mão, morador de rua bebendo. Pegamos até uma situação em que um estava com um facão, uma arma branca de todo tamanho nas mãos, ameaçando os outros moradores de rua, a ponto de degolar um dos outros moradores. Houve situação em que filmamos um morador de rua comendo no chão, literalmente no chão, sem dignidade nenhuma. E um dia depois... Esse aí foi o vídeo. Beleza. Ó, você tem 1 minuto pra comentar, que nós temos 7 minutos pra ler pimba, hein? Eu sei que você gosta desse tema, vai lá, é seu. Não, cara, assim, é porque eu acho que eu já comentei bastante ali quando a gente tava falando da questão dos moradores de rua, mas é isso, assim, existe essa ideia retardada de que o morador de rua, ele tem uma grande subjetividade dentro de si, o cracudo tem uma grande subjetividade artística, e que se você internar compulsoriamente o cracudo, você tá de alguma forma subjulgando ele, né? Sendo que assim, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o sujeito que ele tá usando o crack, não adianta você gastar 1.000 ou 2.000 ou 3.000 reais com ele, se você der isso na mão dele, ele vai gastar os 3.000 reais em crack, tá? Na mesma comissão que eu falei que a Câmara de Vereadores fez lá em Belo Horizonte, uma das respostas das secretarias da prefeitura era de que eram gastos com os moradores de rua em Belo Horizonte, naquela época, 120 milhões de reais ao ano, tá? Isso porque eu tô pegando só a resposta de uma das secretarias pro gasto específico com moradores de rua, tá? Se fosse pegar os gastos sociais daquela mesma época, passa dos 400 milhões ao ano, tá? Isso da prefeitura de Belo Horizonte. Isso naquela época em que existiam menos moradores de rua do que existem hoje. Hoje, como eu falei, existem cerca de 16 mil moradores de rua em Belo Horizonte. Se você contar que esses caras recebem Bolsa Família e dividir esse mesmo orçamento de 120 milhões para todos esses 16 mil ao longo de 12 meses e somar isso com Bolsa Família, dão mais de 1.200 reais ao mês com cada um desses moradores de rua, tá? 1.200 reais e o sujeito continua na rua, o problema não é o dinheiro, tá? Pelo contrário. E aí, se quiserem me xingar, xinguem, mas assim, a gente não pode ser politicamente correto aqui. Inclusive, a gente tem relatos disso, fizemos entrevistas. Você continua dando esses auxílios para as pessoas, continua oferecendo uma série de benesses. Esse cara, ele vai usar o restaurante popular, ele vai mendigar, vai pegar esse R$1, esses R$2, vai usar no restaurante popular municipal, depois ele vai pegar o dinheiro do Bolsa Família, vai se drogar, vai usar crack e vai ficar deitado no meio da rua e vai repetir esse ciclo todo mês, entendeu? Então, assim, existe um incentivo que está acontecendo. Teve um programa que a prefeitura fez, que durou 4 anos, tá? A prefeitura de Belo Horizonte fez. Gastaram 6 milhões de reais para tentar empregar moradores de rua e no final tinham empregado 104, tá? 104. E detalhe, muitos desses empregados na própria prefeitura, tá? Então, assim, não dá para dourar a pílula nesse assunto. Existem ADPFs do próprio Alexandre de Moraes falando que não tem como remover barraca. Aí, assim, se o sujeito tem um comércio e ele faz um puxadinho no comércio dele, ele vai tomar multa. Se você deixou de pagar o IPTU, você vai tomar multa. Agora, você coloca um monte de barraca na rua, o sujeito não tá pagando imposto nenhum, não tem que obedecer plano diretor nenhum, não tem que obedecer regra nenhuma, atrapalha a rua inteira e no final isso daí alimenta um ciclo vicioso junto com essas facções criminosas que estão chegando em Belo Horizonte, tá? Não se enganem, não fiquem nesse coitadismo de achar que o número de moradores de rua dobrou e pelo menos 29% desses são viciados em drogas, mas o número das facções criminosas continua igual, o número do tráfico continua igual, não existe isso, tá? Então, assim, é um problema que precisa ser atacado com urgência, tá? E, na minha opinião, hoje, o maior problema de Belo Horizonte é esse, tá? É o dos moradores de rua, grande parte deles viciados em drogas, não dá mais pra andar em Belo Horizonte sem você se deparar com esse problema, sem vir aquele cheiro de bosta, você vai passar no viaduto de Santa Teresa, na rodoviária, vai sair do centro também, é terrível, tá? E isso precisa ser endereçado, e isso vai precisar de mudanças em Brasília, principalmente pra gente parar de dourar a pílula sobre esse negócio de internação compulsória, onde que eu desligo o Carlos, gente? Onde que boa, não, mas é isso, terminei aqui. A gente tem que ler pimba, mas só pra encerrar, galera, só pra poder esclarecer, a gente falou hoje muito de segurança pública e colocamos aqui a questão de morador de rua também, e aí antes que alguém venha falar assim, nossa, tá chamando morador de rua de bandido, gente, não é bem assim. Tem também, tá? Tem também. Mas é que assim, o morador de rua, ele contribui para essa sensação de insegurança da população. Então, assim, infelizmente, a gente tem essa sensação de insegurança, porque você nunca sabe se aquele cara morador de rua é um cracudo que vai te assaltar pra poder roubar seu celular, pra poder comprar droga, enfim. É tudo isso. Dito isso, galera, bora pro Pimba. Rapidinho, tivemos a 4ª valete. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!